Se você ao menos soubesse o que te espera no final do caminho. Esta, como nós sabemos, é a frase que o anjo falou para o profeta desta era, William Branham. Disse: se você ao menos soubesse o que te espera no final do caminho. Ele passou por muitas coisas difíceis aqui. Ele perdeu a esposa, perdeu a filha, mas se ele ao menos soubesse naquele momento de dor que ele veria logo logo a sua filha, poucos dias depois, já uma moça jovem tão linda, de olhos loira, de olhos azuis, ali no paraíso, segura. Enquanto ele ia caminhando e ele lhe disse: olá, senhorita, e ela disse: olá, papai. Ele disse: como, papai? Como posso ser seu pai se nós temos a mesma idade? Ela disse: papai, o senhor simplesmente não sabe onde está. Ele disse: na terra eu era sua pequena Sharon. E eles começaram a conversar ali. E ela disse: a mamãe está esperando o senhor. E ele disse: onde? Ele disse: na sua casa nova. E quando ele olhou, ali havia grandes palácios e a glória de Deus subindo ao redor deles. Foi difícil perder a sua esposa, perder a sua filha, mas se ele ao menos soubesse que alguns dias depois ele as veria ali em um lugar seguro, onde nenhuma enfermidade e a morte jamais pode entrar. Foi difícil para José, claro que foi, ser vendido pelos seus irmãos, traído, enganado. Como puderam os irmãos dele venderem a ele como escravo para o Egito? Como isso deve ter magoado seu coração. Como foi difícil ali no Egito, depois de trabalhar duro, ser honesto, verídico e ser fiel a Faraó, a esposa de Faraó, por não consegui-lo, então mentir, dizer que ele tentou agarrá-la forçosamente. Então ela gritou e ele deixou a roupa, saiu correndo ali. Como que foi difícil para José ser jogado na prisão injustamente. Como que deve ter sido difícil. Mas se ele ao menos soubesse que Deus estava preparando o caminho para colocá-lo na posição mais alta que havia ali no Egito. Se José ao menos soubesse que ao passar por todas aquelas coisas ali, ao ser colocado ali na prisão, ele interpretaria o sonho de dois homens, e um ficaria vivo e o outro seria condenado à morte. Se José ao menos soubesse que ele estava sendo um tipo de Jesus, que Jesus também, ao ser condenado, ele teria dois homens ao seu lado, um à sua esquerda e um à sua direita, um seria salvo e o outro condenado. Se José soubesse que Deus interpretaria o sonho de Faraó, que então Faraó colocaria José na posição mais alta no Egito, que quando José fosse passar por todos os lugares, a trombeta tocaria e todo joelho se dobraria, um tipo de Jesus, que um dia destes a trombeta soará, Jesus Cristo voltará aqui e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Foi difícil para José, claro que foi. Mas o que José não sabia é que ele havia sido predestinado para aquela posição de glória, ser um tipo de Jesus, um tipo de Cristo. E ninguém poderia vir a Faraó senão através de José primeiro, um tipo de Cristo. Jesus Cristo disse: ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Foi difícil para José, todos aqueles mal entendidos, aquelas traições, aquelas covardias. Mas como foi grande depois que ele pôde receber o seu pai,
reencontrar com seu pai, ali naquela posição de glória, sendo governador do Egito. Ele pôde dar ao seu pai o melhor da terra do Egito, numa época que tantos estavam morrendo de fome. Deus sabe fazer as coisas. Deus havia predestinado a José para uma missão e uma posição tão nobre. Davi não sabia, mas quando aquele leão, aquele urso primeiramente veio atacar uma de suas ovelhas e ele teve que matar aquele urso, depois veio o leão e ele teve que matar o leão, Davi não sabia que tudo aquilo ali era uma preparação, fazendo a sua fé crescer para o obstáculo maior que ele enfrentaria. Ou quando Davi foi ali levar a comida para os seus irmãos, ele era apenas um menino, um pastor de ovelhas, mas quando ele viu aquele gigante desafiando o exército de Israel, se ele ao menos soubesse que o fato dele estar ali naquela hora, quando aquele gigante chegou ali, se ele soubesse que aquilo ali era predestinação de Deus, porque ele iria matar aquele gigante, como ele matou o urso, como ele matou o leão. E aquele gigante, na verdade, era o passaporte para ele se assentar no trono de Israel como rei. E Deus falaria dele, que ele tinha um coração segundo Deus. Davi não sabia, mas Deus tinha predestinado todas aquelas coisas para Davi, seu filho. É bem verdade que Davi depois cometeu alguns erros e Davi teve que fugir para não morrer. E enquanto Davi estava foragido, passando por outras terras, alguns homens viram a Davi ali, e aqueles homens reconheceram que aquele era o rei Davi, e que se eles se colocassem ao lado de Davi, então, se eles lutassem ao lado de Davi e Davi vencesse, então quando Davi tomasse de volta o trono, aqueles homens seriam recompensados, seriam feitos talvez ministros, governadores de províncias, e aqueles homens lutaram ali ao lado de Davi. Havia tantos outros homens ali, mas eles não souberam, não puderam ver o que aqueles homens viram, mas aqueles homens que viram, eles lutaram ao lado de Davi, e quando a luta acabou, cada um deles foi recompensado. Se aqueles outros homens ao menos soubessem a grande oportunidade que estava diante deles. E assim é hoje, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo está passando de porta em porta, batendo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se ao menos as pessoas soubessem a oportunidade que está batendo na porta do coração de cada um. Um dia destes, esta grande luta terminará. Jesus Cristo virá buscar os seus antes de estourar a terceira e última guerra mundial. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos levados para as bodas do Cordeiro, onde teremos uma festa ali de 3 anos e meio. Nós seremos coroados, e nós também vamos coroar a Jesus Cristo como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A humanidade que perder a oportunidade se tornará cinza, como foi profetizado pelo profeta Malaquias. Ele diz que não restará nem raiz nem ramo, mas os ímpios se farão cinzas debaixo da planta dos nossos pés. Então depois de 1000 anos que nós tivermos reinado aqui sobre a terra, 1000 anos, então todos os mortos serão ressuscitados para serem julgados. Se eles ao menos soubessem que quando eles ouviram o Evangelho, ou um convite para ir à igreja, ou quando eles ouviram o hino, se eles ao menos soubessem que aquela era a grande oportunidade que eles tinham
para se colocar ao lado de Jesus. As portas estavam abertas, as portas hoje estão abertas para cada homem, para cada mulher, se eles ao menos soubessem a oportunidade que eles têm diante deles de se colocar ao lado de Deus, de escolher ao Senhor Jesus Cristo como seu melhor amigo, parar de mentir por amor a Ele, parar de prostituir por amor a Ele, parar de fumar por amor a Ele, parar de beber por amor a Ele, parar de fazer todas as coisas erradas por amor a Ele, mostrando assim a honra e o respeito que eles têm a Deus. Oh, se as pessoas ao menos soubessem que o que estamos fazendo agora renderá para nós uma eternidade de recompensa. Se as pessoas ao menos soubessem a grande oportunidade que elas têm agora de aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu Rei, o seu Senhor, o seu Salvador. Se as pessoas ao menos soubessem o que elas têm diante de si agora. Ó, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, se você ao menos soubesse o que te espera no final do caminho. Paulo disse: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ó, se você ao menos soubesse o que te espera no final do caminho. Paulo, ele sabia o que o esperava, porque ele foi levado até o terceiro céu, ele viu, Deus mostrou para ele. Por que Deus mostrou para ele? Talvez ele precisaria desse encorajamento especial para lutar até o fim. E ele lutou corajosamente, e quando ele estava prestes a morrer, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde já uma coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Oh, se as pessoas soubessem, oh, se nós mesmos soubéssemos o que nos espera no final do caminho. Há uma coroa de glória esperando por mim. Há uma coroa de glória esperando por você. Nunca permita que nada te afaste deste reto caminho. Espero ter te animado, espero ter te encorajado, espero ter te ajudado a ver com um pouco mais de clareza a grande oportunidade que está diante de você. Oh, se você ao menos soubesse o que te espera no final do caminho. Deus te abençoe.